Olá, meus queridos alunos do quarto ano. Boa tarde, bom dia, boa noite, qualquer hora aí que você estiver ouvindo. Agora nós vamos para a segunda leitura, tá? Leitura 2, a fábula em verso, a cigarra e a formiga. A fábula revisitada. Por que ela é revisitada? Porque você já estudaram a leitura um com o mesmo título, tá? Escrito de forma diferente. Aqui está escrito na forma de estrofes e versos, tá? Um pouco diferente da primeira leitura que vocês fizeram. E é justamente que eu quero que vocês analisem. A primeira foi escrita na forma de parágrafo, foi escrito na forma de 6 parágrafos e aqui 4 estrofes que você vai ver adiante. Então eu quero que você analise principalmente aqui a leitura e essas palavras aqui, ó, escrito de forma diferente, com cor diferente aqui, ó, e vocês vão ver aqui o significado de cada uma delas, tá bom? Qualquer coisa aí é só perguntar. Terceira e quarta estrofe, tá com algumas palavrinhas aqui que você ainda não viu falar, como hiberno e lida, tá? Aqui está escrito aqui sua resposta do lado. Aqui também aparecem algumas palavras mais difíceis aqui que não está aqui no dicionário aqui do lado. Ou seja, essas palavrinhas mais difíceis, tá bom? O autor desse textinho aí é o Cinéia Santos, Ciranda Desafinada, de São Paulo, escala educacional de 2008, tá? Aqui tá algumas coisas do seu perfil aqui e a gente continua. Aqui, compreensão do texto, atividade oral e escrita. Pode-se afirmar que o tempo, o lugar e os personagens no poema de Cinéia Santos são iguais aos da fábula lida anteriormente, porque a fábula é aquela primeira lá, você vai parar a primeira com essa segunda que a gente acabou de ler. Então o tempo é o mesmo? Olha só, o tempo pode ser ou não ser o mesmo. Fala do tempo lá, primavera e verão. Então você vê se a primavera e verão existem nos dois. E aí, se existir no dois, você coloca assim. Se não, você coloca não e explica por quê, tá bom? A 2, sublinhe no poema um verso que corresponda à fala do narrador. Então você vai lá nos versinhos lá em cima, é bem provável de estar na terceira estrofe, tá? E vai sublinhar, ou seja, colocar um risquinho embaixo, coloca um risquinho embaixo igual está aqui, para identificar a palavra, ou seja, aquela palavra que o narrador falou. Tá bem? Número 3. Releia os versos. Canta o esplendor do momento, pelo prazer de cantar. Letra A. Escreva uma palavra com o mesmo sentido da palavra destacada. Então você vai escrever aqui na letra A uma palavra com o mesmo sentido de esplendor. O que significa esplendor? Qualquer coisa é só pegar um dicionário de português e dar uma olhada. A letra B. Como explica o sentido do verso pelo prazer de cantar? Assinale a alternativa que melhor explica por que a cigarra cantava. Então você vai escrever, marcar um X em uma delas aqui, tá? Releia estes versos em que o narrador fala da formiga, quase morta de fadiga. A diligente formiga trabalha, sofre e assunta. Reescreva o verso destacado empregando palavra com sentido equivalente. Então você vai pegar isso que está escrito aqui, e colocar palavras equivalentes. Pode também estar olhando no dicionário. O que significa morta de fadiga? Uma delas pode ser cansada, mas você pode escrever outras aí, tá? Número 5. Circule no poema 3 versos em que a cigarra descreve o que fazia. O que a cigarra fazia nesse poema que a gente acabou de ler? Então você vai colocar aqui um sublinhado aqui, fazer esse sublinhado aqui em redor da palavra
onde a cigarra fazia alguma coisa, tá? Pode estar também na terceira estrofe a resposta disso daqui. Questão 6. A cigarra tinha prazer no que fazia? Pinte no poema a palavra que indica que o sentimento da formiga em relação ao que faz e contrário ao da cigarra, tá? Então você vai pintar aí, tá? Releia um trecho do diálogo entre a cigarra e a formiga. Então aqui está um trechinho aqui e logo aqui embaixo tem escrito: viver é um salto no escuro. Letra A. Em sua opinião, qual das personagens queria prevenir-se para o futuro? É uma dessas duas aqui. Lá no texto fala qual é. Aí você escreve aqui. Letra B. Releia o verso destacado, que é esse aqui, tá? E converse com os colegas sobre o que ele significa. Depois escrevam junto uma ou mais frases que expliquem esse verso. Viver é um salto no escuro. Viver é perigoso e pode ser outros mais, tá? Eu quero outros mais. Tá bom? Para escrever aqui na letra B. Número 8. Nas fábulas, geralmente a moral tem a intenção de ensinar alguma coisa. Veja lá na primeira história. Neste poema, o poeta faz diferente. Leia a moral dessa historinha. Faça a sua, eu faço a minha. O que esses dois versos podem significar? Converse com os colegas e veja se consegue chegar a uma conclusão. Se quiserem, escreva no caderno as conclusões que chegaram. Letra B. Para conversar, qual a moral você daria a essa fábula? Apresente suas opiniões e procure justificar o que pensa. Essa resposta aqui é pessoal, você pode escrever o que você entendeu. 9. Agora expliquem por que o autor teria usado a expressão a fábula revisitada abaixo do título do poema. Crie uma resposta coletiva. Então, a fábula revisitada eu já falei logo acima, né? O que significa? Linguagem e construção dos textos, atividade oral e escrita. Você leu dois textos que se referem à mesma fábula. Releia os trechos a seguir, observando a organização deles. O texto 1 é narrado em forma de parágrafo e ele usa as linhas inteiras, tá? O texto 2 é narrado na forma de verso, ou seja, estrofe, tá? E não vai até o final da linha. Então, essa é a diferença dos dois. Um na forma de parágrafo e outro na forma de estrofe e verso. Agora você vai responder essa questãozinha 2 aqui. Leia o que está indicado no quadro, faça um X na coluna correspondente ao texto que apresenta a característica indicada em cada linha. Então, olha só, eu vou ver a primeira linha aqui, ó. Tem linhas contínuas, as frases vão até o final da linha. O que a gente acabou de falar lá em cima? Isso acontece no texto 1, se for, você marca aqui. Se for no texto 2, você marca aqui. Só pode fazer uma marca. Se marcar aqui, não pode marcar aqui. E assim acontece com os outros também, tá? Número 3. O texto 1 é organizado em parágrafos. Quantos parágrafos há nele? Volte à página 18 e numere cada parágrafo. Então, lá no primeiro texto, você vai lá e conta lá quantos parágrafos tem. Vem aqui e escreve. Número 4. Você já identificou as diferenças entre os dois textos. Agora vamos ver a semelhança. Leia essas frases e assinale as que indicam o que é semelhante nos dois textos. Então, você pode marcar mais de um aqui. Então, aqui você achar que é semelhante nos dois textos, você vem aqui e risca, marcam com X. 5. O texto 2 é um poema que conta uma história. Quantas estrofes há nesse poema? Já está marcado lá, é só contar e marcar aqui. De
que texto você mais gostou, da fábula ou do poema? Escreva as razões de sua escolha. Então você lê os dois, escreve aqui o que mais gostou e por quê. Para encerrar, no dia a dia temos contato com vários textos. Nessa unidade conhecemos as duas formas de organizar os textos. Em prosa, geralmente é organizado em parágrafos com linhas contínuas, como é o caso das narrativas, dos contos, das fábulas e dos romances. Tá? Em verso, em que há estrofes e rimas, geralmente são assim os poemas, as letras de canção, as trovinhas para brincar. Então isso aqui já está falando a resposta dos dois lá em cima, que um é escrito em forma de parágrafo e outro é escrito na forma de verso. Dê uma olhada. Muito obrigado por assistir a aula. Até a próxima aula. Tchau!